Vamos agora chamar novamente Angelita. Ai, gente. Sim. Olá, pessoal. Enquanto a Angelita vai entrando, vamos mandando o aviãozinho para a galera, chamando o pessoal. Se a imagem da Angelita não abrir, a gente vai ouvir o som dela e vai ouvir as dicas dela. Pelo menos o som a gente está ouvindo da Ange. É, isso aí, porque a imagem, ó, tá congelada de novo, né, Fran? Sim, ela fica carregando, mas aí você pode estar falando e a gente vai ouvindo. Tá, E as tá bom, não, não. pessoas vão fazendo perguntas. A porta onde você está aí está fechada do teu local? Talvez pode Tá ser que o sinal. fechado. Mas mas sabe o que que é? O aparelhinho tá aqui dentro. Eu já fiquei no lugar onde está dentro, então não sei o que que tá acontecendo. O celular tá direitinho, Tá. e, mas é alguma coisa aí. Mas quem sabe fizemos assim mesmo, né? A minha imagem Vamos. A aí gente está tá ouvindo, mas o congeladinha pessoal ali. pode ser que o pessoal não vai te ver. Mas a gente está Pois ouvindo. é Deixa eu uma perguntar pro pena, né? pessoal que está aí. Hoje está Isso, conseguindo ver a perguntei. Angelita? Só Como tem é uma que ela está imagem aparecendo? congelada, eu acho. E para mim ela está carregando aqui. Eu consigo ver você, mas está carregando. É isso, aqui também. E a não ser que a gente faça, de repente, Oi, uma última Silvia. tentativa. E aí, se não der certo, vai só na voz mesmo. O que que tu acha? Pode ser? Tu conseguiu mudar a É, internet tudo? mudei a internet, ó, tá congelada, congelada, congelada. Mudei a Tá. internet, tá tudo certinho. Mas, enfim, vamos tentar mais uma vez, Então né? sai Eu e entra acho. de novo. Vou sair de Bom, novo. olha, isso são dicas, pessoal, para a gente já desenvolver a imaginação. Como Isso conectar um aí, Wi-Fi com mais facilidade. com certeza. Sim, Como ó, a gente é ter bem mais isso aí. facilidade com a tecnologia. Já é um É isso tema para a aí. gente Já é, discutir nos próximos. Então tá, com Angie, certeza. vamos lá. Tô Então saindo. sai novamente. E se o som não aparecer, se a imagem da Angie não voltar, a gente vai pelo som mesmo, tá, pessoal? Aí vocês podem estar, daí vocês podem estar fazendo perguntas, trazendo. Vocês podem imaginar, isso sim, isso mesmo, vocês podem estar imaginando, vamos usar a criatividade. Imaginam o rosto da Angelita, como pode ser mais divertido, né? Ai, como pode melhorar isso. Deixa eu só conectar novamente com ela. Oi, Edilce. Oi, Cláudio. Olá. Enquanto isso, vocês podem estar mandando coraçãozinho, mandando aviãozinho para chamar o pessoal para vir assistir a live com a Angelita. Vamos ver agora. E agora eu acho que ela desconectou. É só aguardar um momentinho ela entrar novamente. Enquanto aí, isso, vocês podem estar formulando as suas perguntas. Ai, prazer. Vamos ver agora.
Agora vai dar tudo certo. Ela congelada. Fran, tá me ouvindo, Fran? Sim. Então, mas olha, agora eu fiz de todos os jeitos. Tá, então vamos seguir assim, você vai falando, a gente vai Isso, vamos. pergunta, a gente tá te ouvindo igual, tá? Isso aí, vamos fazendo assim. A imagem ali tá. Isso. Tá. Ela tá Então, carregando, quem sabe daqui a pouco ela. é, porque eu tentei agora dos dois jeitos, né? Duas vezes, e ainda quem sabe, descongela daqui a pouco. Mas enfim, a ansiedade é tão grande e eu me senti muito feliz de de você ter feito o convite em relação a essa questão da imaginação, né? E eu não sei, todo o teu chimarrão, eu tô aqui com o chimarrão aqui tomando e tal, mas Isso aí, eu o estou com meu chimarrão da chimarrão. consciência, ele vem muito, dos encontros assim que a gente conseguiu acompanhar, ele vem muito dizendo dessa qualidade do autoconhecimento que a gente deve ter, né? E aí Uhum. vocês vão interrompendo como podem aí, tá, Fran? Vai se colocando aí bem à vontade, tá? E eu E vou aí o que que falando acontece? as perguntas que o pessoal vai trazendo e eu É, vou falando para isso, você. vai me Tá, você orientando pode aí. se apresentar, então, Angelita, para o pessoal que não te conhece, para o pessoal que vai te ouvir mais tarde. Depois esse vídeo ele vai para o YouTube, vai para o IGTV. Então, para as pessoas que ainda não Hum, conhecem, a Angelita se apresenta para o pessoal, né? E aí depois você já pode começar a introduzir o tema, as dicas para o pessoal que está buscando aí desenvolver essa imaginação, criar com mais facilidade e o que mais, né? então, eu sou formada em pedagogia, né? Tenho outros cursos, sou professora há 25 anos, escritora, então já fiz assim um pouco de tudo nesta área da educação, né? Mas são todos desafios que vão se apresentando. E cada vez mais esses desafios, né? Cada vez mais. São desafios bastante importantes. Então, na minha carreira como professora, né, de alfabetização e também com jovens, né, ensino médio. Também trabalho com eles como orientadora. Então, um pouco da minha carreira, assim, resumidamente, é isto. Mas a alfabetização, ela traz muito dessa questão do desenvolvimento da imaginação. E como eu estava dizendo antes, do teu chimarrão da consciência, né, que vem muito de encontro ao autoconhecimento, eu comecei a pensar e fazer uns links, e realmente a imaginação, ela, apesar de estar mais ligada à criança, né, Uhum. de estar mais inerente nessa fase da criança, o adulto também, né? O adulto também, ele consegue, através da imaginação, vamos dizer assim, ser ou é uma ferramenta para que você também se sinta mais leve, que você consiga fazer com que o teu dia a dia, os desafios do trabalho, entre a família, entre os relacionamentos, isso também possa ajudar, né? Então, essa questão da imaginação é muito legal, porque nos permite isto, permite a leveza das coisas que estão acontecendo, né? Então, isso assim, foi um link ligado a toda esses teus encontros que tu fez, né? Em relação ao autoconhecimento, como é importante isso, né? E uma das dicas, assim, que a gente já podia começar Uhum. a descobrir, assim, é em relação à criança, né? A contação de história. Conto muita história
dentro da sala de aula, e as práticas da pedagogia vêm para dizer isso, e isso a gente traz, hoje os pais trazem isso muito para dentro da sua rotina familiar, né? E geralmente começa lá quando é bebê, né? Na fase bebezinho, já vai lá cantando para a criança, já vai lá contando historinha para a criança, mesmo quando tá bebezinho mesmo, né? E já aí, então, já aí, intrauterino mesmo, né? Quando estamos na fase da gestação, isto são os pesquisadores, né, as teorias que vêm dizendo cada vez mais isso, são estudos já comprovados, e que o quanto é importante a mãe contar história, cantar, fazer narrações, né? E isso vai ajudando com que essa situação, essas ligações neurais que acontecem no cérebro da criança, né, e que depois, desenvolvimento do adulto, isso vai se consolidando para, inclusive, soluções de problemas. Tipo, eu dar conta de uma situação, talvez, negativa, que se vai se propor lá, ou que vai se colocar, enfim, diante, por exemplo, de uma situação com irmãos, ou dentro da escola com os coleguinhas, ou dentro mesmo da própria questão da própria questão como é que eu vou te dizer, de uma situação entre os pais, né? Ou o cuidador, porque hoje temos as famílias de diversas formas, né? Então é aquele que mais cuida, como que vai, por exemplo, dizer um não para a criança, ou então como vai impor um limite, ou como vai fazer como que siga uma regra, ou enfim, e aí vai se trabalhando. E a imaginação, ela pode ser colocada nesse ponto aí, porque você, quando o pai ou aquele que cuida vai narrando, ele pode ir colocando este problema nessa narração para poder fazer uma solução. Por exemplo, se eu tenho lá uma criança ou mesmo um adulto, vamos colocar aqui como uma situação, medo do escuro, né? Como que pode, ou dizer, eu tenho que enfrentar o medo do escuro, né? E eu posso utilizar aí a imaginação para poder vencer esse medo. Como? Posso contar uma historinha, posso inventar uma história, posso contar de um livro a partir de uma literatura, ou também eu posso perguntando para a criança e a partir da criança e perguntas para mim mesmo como que eu poderia enfrentar isto, que é muito aquilo que tu vem dizendo, se perguntar, né, é leve, é legal, não é, como que posso interferir aí? Então, é muito bacana isto, porque muitas vezes a criança mesmo, ou o adulto mesmo, se perguntando e desenvolvendo aquilo, vai poder, sobre um fato ou não, vai poder, de repente, encontrar uma saída aí, né? E eu posso dizer aqui que acho que poucas pessoas sabem, mas enfim, os clássicos que vieram, né, que são os contos de fada, eles sempre trazem ambientações, né, ou familiares ou não, da floresta, dos animais, da casa da vovó, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos falar de Chapeuzinho Vermelho, tem uma história de Chapeuzinho Vermelho. Ah, é o lobo. Quem é o lobo? Eu tenho medo do lobo. Então, isto pode, ao longo do tempo, se tornar... Ai, tenho muito medo do lobo, vou ver um lobo. Como é que é o lobo? Ah, é um lobo, tem um dente grande, tem uma pele preta, né? Tem o pelo lá constituído. Mas eu também posso contar essa história sem ter a referência da literatura já ilustrada, né?
E posso fazer um lobo cor-de-rosa, por exemplo, né? Porque dependendo de como que vai se encaminhando essa questão de que a criança pode ir desenvolvendo isso. Bom, o meu lobo lá é cor-de-rosa. Se eu não tenho uma referência. Então, a importância, eu acho que uma das primeiras dicas desse desenvolvimento da imaginação é realmente se colocar dentro de uma situação ou não, com uma literatura ou não, mas sem mostrar ou sem fazer com que aquilo já esteja pré-conceituado por adultos ou por crianças mesmo. Não sei se eu me fiz entender, mas posso dar mais um exemplo. Vamos contar uma história de princesa, ou vamos fazer o da princesa. A Disney, ela desenvolveu uma série de princesas, né? Tem uma princesa com cabelos longos, tem uma loira, tem uma morena, o cabelo cacheado, tudo isso. A partir de que quando a criança entra em contato com isto, com esta com esta formatação de princesa, loira, morena, valente, medrosa ou não, ou geralmente ela tem um dom, né? Então, se eu tiro isto, não que seja ruim, né? É legal também você mostrar a ilustração, o filme, o livro, como que o autor, a ilustradora que fez isto pensou, ou o ilustrador, né? É importante também. Mas no primeiro momento, deixar a criança livre. Ela pensar como poderia ser a princesa dela. E geralmente, hoje, com toda essa questão da mídia bastante desenvolvida, o que acontece? A gente vai dando já o estereótipo já estabelecido. E que poderia, para você desenvolver a imaginação para tantas outras coisas, seria importante deixar primeiro a criança imaginar. Né, por ela própria. Bom, que tipo de princesa é? Você ouviu uma história de princesa, ouviu a história do lobo, ouviu a história dos animais, de uma floresta. Como é isto para você, né? Deixar que a criança primeiro faça esta contemplação do que ela própria imagina, do que ela própria tem dentro de si. E muitas vezes aí, Fran, não sei se o pessoal aí está me entendendo, mas enfim, muitas vezes é tão importante isto que se você acompanhar uma criança durante um tempo, na fase da adolescência, ou adulto depois, você até pode fazer essas conexões, diante dos fatos que vão acontecendo e que ela vai dando conta disso. Como que ela foi estabelecendo esse vínculo afetivo, inclusive, com a sua própria imaginação para poder vencer algum obstáculo, vamos dizer, né? Isso. Como que a criança, porque a criança, ela já em si, ela já tem a imaginação, né? Se for pensar assim, a criança, ela imagina muita coisa, sabe? Só que muitas vezes a gente não dá vazão para essa imaginação da criança. Muitas vezes ela acaba tendo limitações, para ela não demonstrar aquilo que ela deseja, sabe? Colocar isso para a vida real, sabe? Tudo aquilo que ela está imaginando, sonhando, criando. Muitas vezes até os pais acabam barrando isso das crianças, querendo colocar o ponto de vista deles na criança, e a criança ela acaba não desenvolvendo essa imaginação, né? E isso aí, com o tempo, isso a criança ela vai levar para a sua vida adulta, né? Então, como você falou, né, deixar a criança descobrir e adentrar esse mundo da imaginação sem criar tanta limitação. Como que os pais podem agir nesse sentido, assim, com as crianças? Como que você percebe isso?
Não sei como é que se você hoje, entendeu muito bem o sim, meu eu raciocínio, entendi. né? Porque Sim, eu eu penso entendi. assim, né, de dar essa, porque as crianças ela em si já têm uma imaginação muito, elas são muito criativas, elas têm né, esse processo todo muito amplo quando criança, né? E com o tempo isso vai sendo limitado, né? Elas acabam não desenvolvendo e não criando e não indo para esse mundo da fantasia, né? Por causa dos pontos de vista, daquilo que a sociedade vai colocando, né? Então, como E sair desse processo? é, acompanhando os últimos anos em termos dentro das escolas e fora acompanhando pais, o que eu posso assim te dizer? Hoje é o imediatismo, a maior limitação que eu penso. É o Uhum. imediatismo, porque eu tenho lá um momento para contar uma história. Vamos pensar assim, vem uma atividade lá da escola, né, e que a criança tenha que desenvolver em casa com um ambiente de casa. Vamos pensar assim, na casa. Então, o cuidador ou aquele que está mais próximo da criança, muitas vezes ele não tem o tempo. Veja bem que nós estamos num tempo agora que nós estamos voltados para ficar dentro de casa, a prestar mais atenção nas questões da rotina mesmo da escola. Uhum. Da escola não, da casa, escola também, né? Enfim, porque hoje estamos fazendo isso tudo em casa. Mas uma das limitações que eu vejo, que é o maior é, desafio para os pais, é nessa questão, Fran, de você conseguir o equilíbrio e não ter o imediatismo. Por quê? Porque entre sentar, aconchegar o seu filho, a criança, no colo, contar a história, Uhum. sem mostrar as imagens, vamos dizer ali, para a criança ir desenvolvendo, é demorado. Uhum. Demanda tempo, demanda também, Fran, que eu acho muito importante, que vocês têm falado ao longo do tempo aí, do chimarrão da consciência, é a questão de eu estar fazendo no presente, estar agora dedicado a isto. Neste momento, vou fazer isto, estar vivenciando aquele momento. E a rotina dos pais, geralmente, ela é muito atribulada com o trabalho, o seu próprio trabalho, mas, então cria aí uma falta de equilíbrio. E é justo aí mesmo, nesse momento, que as crianças vão fazendo, os pais, não por estarem errados, mas é por toda uma contextualização, né? Todo um contexto que deve ser equilibrado. Então, vão contando ligeiro, não, e agora? E tu sabe aquele lobo lá, aquele que, né, eu falo de lobo, mas qualquer outro exemplo, né? Ou a princesa, ou os animais que aparecem ali, ou a própria motivação de que a criança vem e fala assim, o coleguinha brigou comigo lá, né? Ou me disse uma coisa que eu não gostei. Assim, não, mas passa isto. Então, os pais, eles estão muito não estão vivendo, é um desafio muito grande, porque não conseguem vivenciar aí junto com a criança essa questão de parar, ouvir, porque a criança tem muito para falar, Uhum. ouvir e aí poder interferir. Esse é o desafio, tanto é que a gente fala hoje que criança muito pequenininha já usa o dedinho do celular para trocar a célula, né? Trocar a Uhum. tela, né? Ela está sendo estimulada. Então, para que é esse estímulo? Esse estímulo é um estímulo motor, é um estímulo visual, é um estímulo auditivo. Tudo isso é muito importante. Mas Uhum. esse da imaginação, porque aí eu tenho algo pronto ali. Então, o maior desafio para os pais conseguirem fazer isso hoje é muito nessa questão de conseguir esse equilíbrio e viver o presente.
para poder. E o que acontece, Fran, muito importante que tu falou ali, ao longo do desenvolvimento da criança, muitas vezes ela se fecha, né? Ela se fecha, fica quietinha e não apresenta mais essa imaginação, não apresenta mais a ideia inicial que de repente ela tinha. E isto se coloca por quê? Porque não há esse momento de parada. Então, ela pensa assim, bom, mas eu vou fazer pelo mais rápido também, pelo mais ligeirinho também, pelo que o adulto está dizendo ali, porque isso é muito complicado. Imaginar, ler, pensar, refletir, visualizar, tudo isto são questões difíceis, né? Veja para nós hoje como adulto mesmo. É difícil eu me autoconhecer. Então, eu tenho que ter um propósito. Então, olha só que legal tudo isso que a Angelita está falando, né? Porque o quanto também. E aí remete tudo de novo, né? Lá do início do chimarrão da consciência, né? Vem lá da nossa criança, o quanto a gente se permitiu criar, o quanto a gente se permitiu se desenvolver, o quanto a gente foi barrado a nossa criação e a gente começou a copiar os outros e não ser o que a gente realmente é. Né? E aí agora na vida adulta, às vezes a gente sofre um pouquinho mais, né? Tem alguns obstáculos a mais para superar, de certa forma, né? Para a gente poder ser a gente mesmo e colocar no papel ou pintar a parede, ou sei lá o que você deseja criar e colocar a sua imaginação para fluir, né? Seja no seu trabalho, no seu relacionamento, né? Até às vezes para fazer um jantar. Às vezes você precisa criar a sua imaginação, colocar a sua imaginação ali, sabe? Uau, como isso pode ser mais encantador, mais, sabe? Para atrair um prazer para aquele momento, sabe? Então, colocar a sua imaginação é para tudo, né? A gente usa. Só que o quanto a gente está só copiando os modelos e a gente não está sendo nós mesmos nesse desenvolver do nosso ser e da nossa essência, né? Então, até o Cláudio trouxe uma pergunta ali, ó. Parabéns, Angie, pelo seu trabalho, mas como descobrir o medo do lobo? Opa, como pode melhorar aqui? Peraí. Como descobrir... um pouquinho que subiu, desapareceu aqui o comentário, vamos ver. Como descobrir o medo do lobo de um adulto que construiu esse medo quando criança? Como destruir, acho que é. Ou descobrir, eu acho. De repente não é descobrir, como descobrir. Como desconstruir o medo do lobo de um adulto que construiu esse medo quando criança? Usando a própria imaginação. Usando a própria imaginação. Porque aí, Fran, você coloca isso mesmo. Olha, veja bem como somos seres totais. Né? É uma ligação muito íntima e, ao mesmo tempo, ela é muito expandida. Por quê? A partir do momento que eu vou usar a própria imaginação para descobrir ou desconstruir aquele medo que eu tenho lá, que eu construí como criança, como um modelo, não tem certo e errado, né? Mas é um modelo que hoje me traz, por exemplo, o medo do escuro, ou o medo do lobo, e aqui podemos, nossa, tem uma infinidade de pontos que a gente podia elencar, inclusive nas relações, né? Nas relações. Quem é o lobo, quem eu hoje identifico como lobo, né? Quem é o lobo? É o meu chefe? É o meu colega? É o meu namorado, a minha namorada? Enfim, a pessoa nessas relações, né? Mas desconstruir é utilizando mesmo a própria imaginação. E a Fran traz aí algo assim que tem que se colocar, porque é exatamente isso. Hoje é tudo muito não original. Não sei se seria essa palavra, mas não original. Mas eu não tenho. O que se busca hoje, o que mais se busca hoje em qualquer assunto ou trabalho, enfim, a originalidade, né? Eu tenho que ter uma identidade própria para criar lá algo que que possa fazer sucesso, ou que possa fazer um bem para mim, ou que eu possa compartilhar com outro este bem, né?
bem que eu digo de uma... que é o bem para o outro mesmo, nesse sentido. Então, hoje vamos pensar aí num presente. Quero presentear alguém. O que se mais pensa hoje? Eu gostaria de dar um presente original. E ao longo da vida que veio lá de criança, ou não, que não tem certo e não tem errado nesse sentido, mas tem você hoje se autoconhecer e produzir algo diferente, né? Algo que seja leve, bom. De que forma? Usando mesmo a imaginação. Para quê? Para vencer esse medo. Bom, se tenho medo do lobo, se tenho medo do escuro, se tenho medo de me relacionar, se tenho medo de falar em público, se tenho medo, como que eu posso fazer com que isso melhore? Com a criança, a gente já sabe que é dando oportunidade das 1000 possibilidades que ela tem. E depois poderá ser apresentada aquilo que é já pré-conceituado. Como adulto, eu posso me imaginar me colocando nessa situação. Por exemplo, falando ao público, né? Eu posso me imaginar falando numa grande plateia, como seria isso? Quais são os pontos que eu devo, ou que eu gostaria, ou que me parece leve para mim, confortável, me colocar diante disto, né? E como que eu vou fazer isso? E hoje, nos trabalhos de diversas áreas, o que é valorizado hoje é a criatividade, né? Tanto é que muito trabalho hoje é dado a oportunidade, a possibilidade de você trabalhar em casa, porque se acredita que você trabalhando em casa, ou trabalhando num parque, debaixo de uma árvore, ou numa rede, ou num pátio da tua, né, ou num um ambiente que você se sinta bem, você possa produzir muito mais. Então, você veja bem, há uma interligação entre tudo isto, né? E que muito disto vem do nosso não permitir, se eu posso usar essa palavra não, que não seria isso, mas de aceitar ou de me dar o direito de ter todas essas possibilidades de imaginar e criar coisas boas, coisas que fazem bem para mim, bem para o outro, que eu posso compartilhar, e que ao mesmo tempo eu possa dar conta, por exemplo, de um medo que se tenha. Ou, enfim, né? Eu acho que é um caminho que muito se tem estudado e se tem falado, e que, sim, começa lá na infância, mas que a imaginação, ela nos permite, equilibradamente, poder viver o presente, ou também imaginar aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo alcançar. E aí eu posso fazer um movimento circular para conseguir isto. Por quê? Não adianta também eu sentar aqui, e me ajude aí, Fran, sentar numa cadeira e imaginar que eu vou isso, isso, aquilo, se eu não tiver uma ação para poder fazer isso. Então, essa movimentação da imaginação, da criatividade, ele vem muito no movimento circular. Por quê? Porque vai dando as possibilidades de crescer, de criar, de se permitir, de fazer de novo, de imaginar de novo, e a partir daí, dando conta, é crescendo. Então, eu acho isso muito bacana, porque lá quando chega na adolescência, quando você questiona o adolescente sobre, mas por que você tem essa atitude, ou enfim, um questionamento que você faça, eles não sabem responder. E ficam muito assim, mas como tu está fazendo essa pergunta? Porque ao longo do tempo foi criada
esse estereótipo, né? E aí, por N razões, aquilo acabou sendo não tão bem trabalhado, ou constituído, ou superado. E aí, quando se faz essa pergunta, para e E o pensa. quanto também, né, esses adolescentes, eles estão buscando as respostas prontas, e o quanto a gente talvez nesse lugar a gente pudesse colocar, fazer perguntas para eles, para começar a despertar uma nova consciência, e não trazer a resposta pronta, né, porque todo mundo já tem as suas próprias respostas. Quando você já faz uma pergunta, você já tem a resposta, você já sabe qual é a resposta, né, o saber já está em nós. Né? Mas como seria a gente começar a fazer mais perguntas para estilar essa criatividade, essa imaginação para as pessoas, sem entregar algo pronto, mas sem que ela pudesse imaginar, que ela pudesse estar fazendo esse movimento com ela mesma. Até o Cláudio trouxe assim, consequentemente, corremos o risco de termos uma geração de profissionais menos criativos, que deverão ser ainda mais estimulados em sua formação escolar. Como preparar os professores para este desafio? Então, posso ir falando aí exatamente fazendo as perguntas. Essa tua observação, Fran, ela é muito importante. Por quê? Porque nós mesmos, como professores dentro de uma sala de aula, vamos se colocar aí, que eu sei que o Cláudio ele tem muito dessa vivência também, parecida, assim, que são desafios que se colocam, a gente também tem, vamos colocar assim, entre aspas, um costume de querer que se dê aquilo como pronto, como resposta. E o professor, ou os professores, né, eles têm que estar preparados para as perguntas, para elaborar perguntas, para fazer com que o outro pense, reflita. Mas isso também é muito difícil. E veja bem que agora, nessa situação de que a gente tem essa questão das aulas remotas, que está se colocando agora nesse momento, né? Que a gente fica lá, vamos pensar aqui que o Cláudio está dizendo assim, como preparar, né, os professores para esse desafio. Veja bem, nós temos hoje preparar aulas remotas, muitas vezes os alunos não estão interagindo com nós, né, naquele momento, a criança, enfim, mas você preparou lá. Você veja bem que quando você vai para a sala de aula, olha que interessante isso. Você vai para a sala de aula presencialmente, você tem ali uma interação que você pode ou não, muitas vezes, fazer com que a situação em si já se dê uma resposta, não é? Agora, nós preparando ou fazendo essas aulas online, o que acontece? A gente tem que escrever, falar, ouvir, repensar, e a gente começa a refletir sobre isto. Porque antes a gente não tinha essa etapa. Claro, a gente prepara a aula, faz todo esse movimento. Mas era no presencial. Então, você tinha aquela interação com o aluno, com outros, né? Enfim, com os alunos. Mas agora você está fazendo diferente. Você está se preparando, você está lendo aquilo que você está colocando no vídeo, vamos colocar aqui, por exemplo, e aí você se pergunta, mas olha aqui, eu posso fazer diferente. Então, isto tudo muito de, no momento, a gente se perceber e tentar fazer esse movimento para o melhor. E só que é de muita disciplina isso, de muito cuidado. Por quê? Porque acaba fazendo que também vai chegar momentos que eu tenho que ter uma resposta, né? Que tem algumas situações que tu tem que ter resposta. Mas o quanto hoje você poderia fazer de perguntas, muitas perguntas, para que eles possam fazer isto. E eu vejo que essa geração, você falou muito bem, Fra, quando tu diz assim, quando tu faz o questionamento para o adolescente, vamos agora falar principalmente, ele se barra para trás e ele vamos dizer assim, se espanta com a pergunta. Já com a criança não, né?
A criança, quanto mais perguntas você fizer e quanto mais possibilidades você passar para ela, melhor ela vai se encantar, ela vai fazer, ela vai buscar em seus elementos emocionais, seus elementos vivenciados, aquilo que ela escutou, que ela ouviu, ou ela usa essas ferramentas para buscar. Agora, o adolescente já não. Ele fica meio que assim, por que tu está fazendo essa pergunta, né? E aí o quanto é importante isto para que a gente possa, que isto mesmo consiste em um desafio para nós, adultos mesmo, né? E aí em todas as relações, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, sei lá, vamos colocar na situação, você tem que fazer esse tal projeto aqui. Bom, eu posso sentar e fazer, mas eu posso também questionar por que nós vamos fazer isso, quais são o quanto isto pode fazer com que se cresça ou que isso se alcance, sei lá, um objetivo que você queira, né? Então, mas são questões que nós, adultos, temos que ter, inclusive se nós estamos perto de crianças, porque daí a gente tem aquela primeira motivação de já dar a resposta. Mas quanto mais você perguntar, melhor vai ser. E hoje, em termos de teóricos de educação, neuropsicopedagogia e a própria psicanálise, enfim, que são assuntos aí que tu sabe melhor do que eu, Fran, mas eles nos dizem que a resposta, ela não está naquele assunto como determinado ponto, mas sim na pergunta que você faz e como tu faz. Então, é muito importante isto até para outros grupos, né, de outras profissões, enfim, ou dos vários grupos que a gente pertence. E aí vai se constituindo um modo circular de que o outro vai questionando, e o outro, e o outro, e o outro, até nós conseguirmos elaborar uma situação equilibrada daquilo que se está vivendo no momento, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas que consiste num desafio bastante grande, porque nós temos que estar atentos a isso, né? E a todo momento. Uau, mas é possível, não então. sei se me fiz explicar, mas essa questão com as crianças, ela é mais fácil porque a criança tem uma fase, né, lá da criança, que ela pergunta muito, que a gente até diz, até pode ser um pouco chato, né? Mas ela vai questionando. Mas se nós tivéssemos isso e vivenciar aquele momento ali, de dando essas N possibilidades, quantas coisas nós teríamos hoje de diferente. Estimulando isso ainda mais. Estimulando, né? Colocar as suas ideias e a sua imaginação ainda mais. Até tem esse livro, né, Roube como um Artista. Eu adquiri ele faz pouco tempo, que ele fala 10 dicas sobre criatividade. Isso também tem muito a ver com criatividade, imaginação, sabe? E é muito bacana também, fica uma dica para as pessoas aí que estão acompanhando a live com a Angelita, para você despertar ainda mais nesse processo, né, da imaginação. Pode melhorar isso, passar muito rápido, e a Angelita acabou até de cair. Como pode ser mais divertido isso? Então, como a gente pode receber e criar a partir do espaço da imaginação, né? Sem se julgar e simplesmente soltar, né? Escrever. Às vezes a gente está lá vou chamar novamente a Angelita aqui. Mas às vezes a gente pode simplesmente pegar uma folha de papel e silenciar ali o teu processo, ou às vezes até embaixo de uma árvore, né? E começar a colocar para o papel todas as ideias, tudo aquilo que vai surgindo. Às vezes até coisas que você pensa, nossa, mas isso é muito maluco. Mas em algum momento você vai poder utilizar isso para a sua vida, para criar mais para a sua vida. E outra coisa, Fran, importante, não sei se está me ouvindo direitinho, Sim. tá? Mas então, são as rimas, né? São as rimas.
são as rimas. Como a gente pode hoje estar dirigindo e fazendo rimas e imaginando e tentando fazer poemas e encontrar palavras que rimam, né, ou que não, enfim, daquilo Uhum. que, né, eu poderia ser tão original, eu poderia estar caminhando na rua, fazendo uma atividade, um exercício. Você falou aí da folha em branco, mas também no despertar da mente, né? Eu posso estar andando aqui, fazendo exercício, caminhando, vendo uma árvore, mas aquela árvore, eu posso tentar fazer um poema sobre aquilo, né? Sobre aquela árvore, sobre aquela situação que eu estou vivendo, mas eu posso melhorar, eu posso fazer a rima, de que forma eu vou fazer? E são todas essas ligações que se fazem e que podem nos trazer um conforto, né? Uhum. Um conforto e outra, valorizar aquilo que eu estou fazendo no momento, o que eu acho bem importante, né? Eu poder... Reconhecer, né? Você pode criar a partir de você e A partir não disto, do que eu estou percebendo no momento. Então, é um convite para a imaginação de um espaço de uau, de facilidade e diversão. Como eu posso me divertir com aquilo que eu estou criando hoje, né? Seja os teus negócios, seja o teu relacionamento, como eu qualquer posso coisa. criar a partir desse espaço da diversão, da alegria, né? E não daquele espaço da retração e da limitação, né? Do medo, julgamento, né? Então, a imaginação, se a gente pudesse soltar ela, né? Como um balão mágico, né? Como aquela música do balão mágico, né? E simplesmente colorindo com as tintas que você tem na mão, que você já tem tudo aí, né? Para criar todo esse teu processo. Com certeza. E que não é difícil, mas que se torna em função do desafio de você ficar o tempo todo, ou estou ligada no trabalho, ou agora eu tenho que fazer a rotina da casa, ou enfim, agora eu tenho que estudar, e não me Uhum. dou, não me tira esse tempo. Inclusive, claro, música, poesia, frases motivadoras. Meu Deus, a gente tem tudo, mas a gente não se tira o tempo que estamos em tempo de se fazer isso, né? Eu acho que esse tempo se diz quarentena, mas quarentena em termos de dias, né? Já são dias, e que a gente está repensando isso. Mas o quanto isto hoje, para nós adultos, é difícil, em função de que nós temos que nos cuidar para fazer isto, né? Eu tenho que estar prestando atenção em mim, eu tenho que estar atento àquilo que eu estou fazendo para poder criar todas essas coisas, que aí pode ser uma poesia, eu posso pegar um Uhum. papel, eu posso desenhar, eu posso fazer um recadinho para alguém que eu gosto, eu posso, né? Eu posso ter a minha autoria nisto. E com essa imaginação também desenvolvida, ou que eu treinada, ou que é uma ferramenta, ou como você quer chamar aí, eu posso dar conta de muitas coisas, mas que às vezes a gente não se dá conta, né? Uhum. Ai, a gente tem mais 2 Por minutinhos. favor! Pessoal, passa muito rápido. Olha, a Letícia até falou assim, ó, eu uso o lado direito do cérebro para criar os brinquedos, meus brinquedos. Olha, A criatividade faz evoluir. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente conosco nessa live, a todos os que vão assistir mais tarde esse processo todo de imaginação, de criatividade, como que vocês podem se perguntar como eu posso ser mais criativo hoje, no meu dia, né? Que isso vocês possam estar se perguntando diariamente, o que eu posso criar hoje, como eu posso ser mais criativo no meu dia mais hoje. criativo, cada vez mais criativo, isso Uhum. aí. Angie, E, uma frase para você finalizar em 1 minuto. Ai, gente, eu sou muito feliz, assim, o que eu diria, assim, aproveitem, tenham a atenção àquilo que vocês estão vivenciando hoje, Uhum. porque o ontem é o passado, o hoje é o agora, e o amanhã ele está por vir. Eu posso, sim, fazer coisas para o vir, mas vivenciar hoje com amor, com alegria, com
com afeto, com esse vínculo de afetividade que a gente tem entre as pessoas, entre nós mesmos, né? Para nós mesmos. Porque a partir de mim estar bem é que isto vai se espalhar, vamos dizer, para os outros, né? Então, é muita luz para todos, muito obrigada mesmo. Desculpa aí que eu fiquei congelada aí, eu gostaria de estar participando, mas enfim, Em outro assim momento a gente mesmo. faz mais uma, para a Com gente certeza. poder Então, visualizar. Mas como a gente estava falando de imaginação, vocês imaginaram a Angelita, né? isso aí. E aí vocês receberam a contribuição dela. Gratidão, Angelita, pelo seu tempo, pela sua disposição. Nada acontece por acaso, né, Fran? Isso aí, com o chimarrão da aí. consciência. Então, utilizando a imaginação para receber a contribuição da Angelita, o que mais é possível. Pessoal, Muito gratidão a todos vocês e nos encontramos amanhã com a Silvia falando sobre corpo e arte terapia às 10 horas aqui no Chimarrão da Consciência. Como pode ser mais divertido tudo isso? Gratidão a todos vocês. Obrigada Até mais, mesmo. então. Até mais. Beijo. Tchau.